Seja um membro do canal. Estudos completos, esboços das mensagens e muito mais. Livro de Esther, capítulo de número 4, verso de número 14. Livro de Esther, capítulo de número 4, o verso é o verso de número 14. Assim está escrito na palavra de Deus: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecerá. Quem sabe, se não foi para este tempo que você foi levantado para rainha. Amém? Pode tomar teu assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu peço toda a sua atenção agora. Eu sei que todos vocês conhecem a história de Esther, e conhecem por bem que a localização histórica do que está acontecendo nesse exato texto é de fato não somente um livramento, mas uma salvação. Eu gosto muito de pensar que quando nós falamos acerca de receber vida ou trazer de volta a vida, estamos falando de fato de um genuíno avivamento, por exemplo. Um genuíno avivamento seria entregar vida àquilo que nunca teve vida, ou trazer de volta a vida aquilo que um dia já teve vida. Eu abro um parênteses para testificar isso que eu estou falando biblicamente. É, por exemplo, Ezequiel 37. Você percebe que dentro desse texto existem ossos lançados dentro do vale de juventude. E Deus vai olhar para Ezequiel, o profeta, e vai dizer: Ezequiel, pode viver. Deus nunca usou a palavra reviver dentro do texto, porque esse revive está trazendo de volta a vida. O que Deus diz é: pode viver. Se é viver, está tendo vida a primeira vez. E aqui há um confronto de pensamento dentro do texto, porque você não vê osso crescer fora de corpo, você só vê osso crescer dentro de corpo. E um corpo que tem vida faz o osso crescer junto dele. Então Deus está dando um direcionamento em Ezequiel 37. São ossos que crescem com o corpo, parecem ter vida, mas nunca tiveram vida. E eu quero dar vida a primeira vez. Como algo parece ter vida, mas nunca teve vida? Esse é um dos pensamentos acerca de avivamento. É entregar vida àquilo que nunca teve vida, embora pareça ter vida. Só que quando nós entramos no texto de Esther, capítulo de número 4, não é alguém que tinha vida e passa a ter vida, ou alguém que nunca teve vida e novamente terá vida a primeira vez. São um povo que já vive, é alguém que já tem vida e agora está à beira de uma morte. Só que esta morte não é uma morte que vai chegar. Eu quero que você compreenda o peso no começo desta mensagem. Existe um decreto passado, e esse decreto é um decreto de morte. Em outras palavras, está respirando, mas já está morto. Está vivo, mas já vai morrer. Não existe escapatória. Só está de olho aberto, mas o caixão já está esperando. A cova já está aberta. Está vivendo seus últimos respiros, mas não existe mais vida no que está respirando. Existe um decreto de morte correndo na terra. E é exatamente neste contexto histórico que Esther se apresenta, varoas. Esther se apresenta como alguém levantada por Deus. E dentro desse livro maravilhoso, nós entendemos que no capítulo 4, verso 14, ela está tendo uma chamada. E esta chamada que ela está tendo não é uma chamada de amor, não é uma chamada maravilhosa. Olha aqui para o pastor Jonathan Carlos. Vou mostrar a vocês como eu falo e ensino aos jovens lá da igreja. Era como se a chamada estivesse fazendo isso aqui nela. Você foi levantada para esse tempo. A palavra utilizada para levantar dentro do texto, quando é expressa ela, quem sabe você não foi chamada e levantada para esse tempo. No original hebraico é Iamad. E esta palavra no original não é somente alguém que levanta, alguém que traz. É de fato posicionamento. Então o que Deus está trazendo dentro do contexto é: eu te posicionei. Não foi você quem se posicionou, fui eu quem te posicionei dentro desse contexto. Novamente nós caímos dentro de um pensamento, dentro desta pregação. E no começo desta história, se eu sou posicionado por alguém, de fato eu perco alguns direitos de escolha. E eu quero deixar isso muito claro no começo da pregação, para ninguém sair daqui dizendo que é heresia. Porque de fato eu sei que vocês ouvem, como está estampado na tua camisa aí, principalmente na internet: ah, você é dono do seu nariz, você pode escolher o que tu quer fazer, você tem um livre-arbítrio. Mas eu quero abrir os seus olhos para algo dentro da Bíblia. Quando você lê aquele versinho que todo mundo aqui aprende na escola bíblica dominical: muitos são chamados,
mas poucos os escolhidos, sim ou não? Existem duas diferenciações teológicas dentro desse texto. Os muitos chamados não é para a igreja, é para o planeta Terra, porque ele chama todos para a salvação. Ele não escolhe quem vai ser salvo. Ele quer salvar quem está aqui dentro, ele quer salvar quem está lá fora, ele quer salvar quem está santo, ele quer salvar quem está no meio do pecado, ele quer salvar quem está aqui dentro da igreja adorando a ele. Mas ele também quer salvar quem está com o nariz entupido de cocaína lá fora, na sarjeta, fumando maconha. Ele abre a salvação para todos da terra. Mas quando ele sai do contexto de salvação e entra para o contexto de chamados a um ministério, chamados para ser usados, ele filtra. Ele não chama qualquer um para ser usado. Ele não chama qualquer um para cantar, pregar. Ele não chama qualquer um para evangelizar, liderar. Ele não chama qualquer um para se posicionar como um cristão que vai fazer a diferença na geração. Muitos são chamados à salvação, mas poucos são escolhidos para serem usados no meio desses que são chamados. Então ele olha para todos aqui dentro, aponta o dedo e diz: eu quero salvar toda esta multidão. Mas do meio desta multidão eu escolhi vasos para serem usados. Usar de Deus é apontamento de Deus. E eu te provo na Bíblia, que Deus escolhe a dedo para usar. Existiam muitos na época de Abraão, mas foi para Abraão que Deus falou: sai da tenda. Existiam muitos na época de Isaac, mas foi com Isaac que teve um nome, que foi cavar poço e teve a ajuda divina dizendo: se você permanecer na terra que eu mandar você ficar, eu serei contigo. Existiam muitos na época de Jacó, mas foi Jacó quem teve o nome alterado para Israel. Existiam muitos na época de Moisés, mas foi Moisés quem teve encontro com a sarça ardente. E é engraçado pensar nisto, porque no dia que Deus falou: escolhi tu, vai lá pregar minha palavra, ele disse: não posso, sou homem de língua pesada. Aí Deus olha para ele, num contexto de pregador do Brasil, era como se Deus estivesse dizendo: problema é teu. Se eu quisesse alguém de língua leve, eu tinha chamado alguém de língua leve. Eu estou te chamando desse jeito, rapaz, que eu quero te usar desse jeito, com a língua pesada mesmo. Existiam muitos no tempo de Josué, mas foi Josué quem Deus chamou: vai rodear a cidade, vai dar um grito no 7º dia. Existiam muitos no tempo de Ezequiel, mas foi Ezequiel quem viu o vale de ossos secos. Existiam muitos profetas na época de Jeremias, mas foi Jeremias quem foi chamado para descer na rolaria. Existiam muitos na época de Amós, mas foi Amós quem viu um varão com prumo na mão. Existiam muitos na época de Neemias, mas foi Neemias quem foi levantar os muros. Existiam muitos na época de Tomé, Tiago, Pedro, João, Mateus, mas foram eles os chamados para seguir Jesus a uma grande obra na terra. Agora eu vou precisar ser claro: Deus chama na terra muitos, mas somente um ele chamou para uma obra missionária terrível. E eis aí o maior missionário de todos os tempos. Pensa que Jesus também não foi escolhido para uma obra? Não, pastor, Jesus só chama eu para a obra. Jesus não foi escolhido não, é ele quem quis. Então toma a Bíblia na tua cabeça. Antes que houvesse a formação da terra, antes que eu formasse o mundo, antes que eu trouxesse tudo à existência, já existia um cordeiro preparado para descer na terra, pegar a cruz do Calvário e morrer por vós. Jesus também foi escolhido para fazer o ministério que fez. Então não pense vocês que estão me olhando de olhos arregalados, que vocês foram escolhidos à toa. Vocês não foram escolhidos à salvação. Vocês atenderam ao chamado da salvação, mas depois que você entra na salvação, vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Tu não manda mais no teu nariz, 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 eu não mando mais no meu nariz. Eu vou abrir um parênteses para contextualizar o que eu estou falando. Você vê isto que eu estou pregando, porque eu sei que existem muitas teologias na internet, dentro da Bíblia. Eu sei que vocês são de EBD, varoas. Lembra que tem duas tempestades dentro da Bíblia, sim ou não? Lembra vasos que tem a primeira, que Jesus está dormindo na proa do barco, e tem a segunda que ele chega andando sobre as águas. A primeira que ele dorme na proa do barco, e eu vou deixar bem claramente, e se Jesus não voltar até o final da pregação, e tu quiser ler em casa, leia, que na primeira tempestade, Jesus entra, pastor Ricardo, para dentro do barco, e não chama ninguém. Assim está escrito na Bíblia. Jesus entrou e o seguiram. Seguiu porque quis, entrou porque quis, levantou a mão porque quis. Vou ficar falando. Entrou no mistério porque quis,
Quem te botou pistola na cabeça e obrigou a aceitar o nome de Jesus como Salvador? Ninguém. Só que tem a segunda tempestade. Na segunda tempestade, Jesus olha para os discípulos, vai doer, mas vai curar. Ele diz assim: eu não mandei vocês seguir eu na primeira, agora quem manda sou eu. Entra no barco que eu estou mandando. Aí imagina Pedro olhando para Jesus, contexto de pregador, dizendo assim: vou entrar não. A primeira vez que eu entrei, foi tempestade atrás de tempestade. Sabe o que Jesus diria? Pensa que eu estou te pedindo? Eu estou mandando. Entra que eu estou te obrigando dentro desse barco e atravessa para o outro lado. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Não. Assim está escrito: e os compeliu, e os obrigou, e os insinuou. É como se Jesus apontasse o dedo e dissesse: vai que eu estou mandando. Ah não, mas eu não quero. Agora eu não quero, não quisesse da primeira vez que me aceitou. Agora que me aceitou, capitão do barco sou eu. E tu vai para onde eu mandar ir, vai falar o que eu mandar falar, vai cantar o que eu mandar cantar, vai vestir o que eu mandar vestir. Tu não manda mais no teu nariz. Para salvação, eu deixei tu vir como tu queria. Agora sou eu quem quero te usar. Atravessa para o outro lado, atravessa para o outro lado, atravessa para o outro lado. Estou sentindo ele aqui na minha boca. Ele abre um contexto de salvação, mas afunila o contexto de escolhidos a serem usados. É por isso que no contexto bíblico, dentro da tempestade de diáconos, nós entendemos que Jesus mostra a cada um que está aqui dentro que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Espírito Santo está mandando eu apertar esta tecla, então vou apertar antes de mergulhar em Esther. Você lembra de Moisés? Eu acabei de citá-lo aqui, vou engrossar o caldo a vocês. Lembra que um dia ele viu uma sarça ardendo? Ele está ouvindo uma voz do meio da sarça. Enquanto essa voz está chamando ele, a Bíblia nos dá a entender que a voz é convidativa. A voz não obriga Moisés a entrar no ambiente. Está na Bíblia que, por curiosidade, ele está ouvindo uma voz de um anjo do meio da sarça e está entrando para ver o que está acontecendo. Só que aí é que está o problema. O anjo não obrigou ele a entrar. É como se o anjo estivesse o convidando. E quando Deus fala assim: não mandei tu entrar. Agora que entrou, quem manda sou eu. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. E senti Jesus falar na minha boca, estou sentindo fogo na língua, então lá vai. Jesus é convidativo à salvação. Deus é filtro para usar quem está na terra. Por que Deus está mandando Moisés tirar a sandália do pé? Simples, porque Deus quer enviar para o Egito. E não dá para ir de qualquer maneira. Vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Por que não dá para ir de qualquer maneira, pastor? Porque não é só estar no ambiente sagrado. Não é só estar no ambiente onde ele se apresenta. Do que adianta estar no ambiente se entre você e o ambiente tem uma sandália que te impede de tocá-lo? Para que tu veio então? Se você não for tocar o ambiente, para que tu entrou no ambiente? Só que eu estou pregando para uma geração que não vai entrar no ambiente de sandália. E se entrou, vai começar a tirar a sandália agora e tocar o ambiente preparado por ele. Eu sou o primeiro. Quem vem comigo nesta palavra, diga graças a Deus. Se você compreendeu, igreja sagrada que vai morar nos céus, preciso seguir dentro de um pensamento aqui, que vocês foram chamados, mas também escolhidos a serem usados na terra. Aqui está um contexto que eu quero montar a voz. Vocês foram escolhidos para serem usados em determinado tempo. E eu quero que você foque no verso 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia no começo desta mensagem, para o meio da mensagem, faça isto agora. E acompanhe o que está escrito no final do verso de número 14. Quem sabe, se não foi para este tempo que Deus fez você ser o que é, colocou o que colocou nas suas mãos, te entregou o que te entregou. Você não está onde está, não tem o que tem, e não possui o que possui porque merece, porque é bonitinho, porque dá oferta, porque penteia cabelo, porque é filho de fulana ciclana, ou porque entra na igreja. Deus te escolheu para um propósito dentro do tempo determinado. E qual é o tempo determinado? E mantenha a Bíblia aberta. O tempo determinado é que existe correndo na terra, obrigado por bondade, mídia, existe na terra correndo um decreto de morte. Existe um rei sentado no trono,
e uma rainha que está em posição de intercessão por um povo que pode morrer. Eu vou repetir, tem um povo que pode morrer, tem uma rainha que recebeu uma posição, tem um rei que pode quebrar o decreto. Se a única que pode se apresentar diante desse rei é esta rainha, para que recebeu o que recebeu, se não vai usar o que recebeu para se apresentar diante desse rei e interceder por aqueles que estão a caminho da morte? Guarde o que eu acabei de falar neste momento. Pastor, por que guarda o que acabou de falar nesse momento? Porque quando nós olhamos para o livro de Ester, nós podemos fazer um paralelo muito lindo. Qual é o paralelo, pastor? Estamos diante de um livro poético, histórico, que vai fazer menções e direcionamentos para todos os lados da Bíblia. E não é a primeira vez que há uma tratativa de casamento dentro da Bíblia. Quando nós entendemos que existe casamento dentro da Bíblia, todos os casamentos têm um propósito muito singular e maravilhoso. Só que contexto histórico da igreja, e eu não vou fazer rodeios, vou jogar logo a peteca para vocês, é que nós também recebemos um posicionamento diante da presença de um rei. E o posicionamento que nós recebemos não foi qualquer posicionamento. Eu vou pedir a minha vaza, você pode me ajudar, meu anjo? Só fique em pé aí onde você está mesmo, que eu quero ensinar algo a eles aqui agora. É como se uma mulher em um lugar determinado, que não tinha posses, que não tinha direitos, que não tinha ocasião, que não tinha acesso, ganhasse um coração de um homem. Um dia, um homem passou por ela, olhou para ela, parou e disse: te amei, gostei de tu, quero casar contigo. Aí ela perguntaria: por que tu quer casar comigo? Sabe o que o homem diria? Não precisa entender porque eu te amei, isso é graça, eu só te amei, aceita que dói menos. Porque se tu for ficar tentando entender porque ele te amou, vai dar um nó na sua cabeça. Ele olharia para ela e diria assim: eu quero casar com você. Sabe o que ela diria? Eu não posso casar contigo, eu já sou casada. Tu já é casada? É. Tu quer ser adúltero e adulterar comigo? Como eu vou trair o meu marido? Tu é casada com quem? Sabe o que ela diria? Ela diria o que eu vou dizer a cada um que está me olhando de olho arregalado aqui agora. Eu sei que tem gente que nasceu aqui no berço evangélico, mas também sei que tem outras pessoas que vieram de fora. Meu Deus, eu conheço tantas pessoas lá no Rio de Janeiro principalmente, que tu olha o crente dando glória dentro da igreja, tu diz: nossa, deve ter nascido no berço do azeite de ouro. Aí tu pergunta a história para o rapaz: não, eu matei, arranquei o coração, comi, fiz, aconteci, o demônio me levava, mas Jesus me salvou. Eu, glória a Deus. O que é que tu está fazendo com a salvação que Ele te deu agora, e com a escolha e a unção que Ele derramou na sua cabeça? Porque não é só ser chamado, é ser escolhido para um propósito. A história não termina quando eu entro na igreja. Entrar na igreja é uma vírgula. A história continua quando você aceita Jesus como grandão da Galileia. Então o que ela diria é: eu já sou casada com outro. Eu perguntaria para ela: com quem? Sabe o que ela diria? Romanos 7. Vós estás ligado ao pecado, e o pecado opera nos vossos membros. Vou jogar uma palavra para toda a igreja, receba quem quer. Você está dando glória bonitinha aqui hoje, não é? Talvez alguns nasceram no berço evangélico, mas tem gente aqui que veio de uma vida complicada. Onde tu estava num domingão desse 10 anos atrás? Onde você estava num domingão desse 15, 20 anos atrás? Onde tu estava semana passada, mês passado? Onde você estava na vida passada? Lembra quem tu era? Romanos 7 diz: o pecado operava em vossos membros, estou em Ester ainda, para a morte. Só que quem está casada, preste atenção, não perca a fiação do filme, é ligada pelo casamento e pela lei ao seu marido. Então o que ela estaria dizendo é: eu não consigo me separar do meu esposo chamado pecado, e não há quem me arranque das mãos dele. E se tu quiser casar comigo aliançada com o pecado, tu é adúltero, e eu sou adúltera também. Ele diria: eu não sou adúltero, também não quero casar com uma adúltera. Então pela lei eu tenho que te separar do seu marido. Aí ela diria: mas pela lei só tem um jeito legítimo. Alguém vai dar glória lá na galeria, quer ver? De eu me separar do meu marido. Eu perguntaria: qual é o jeito legítimo de você se separar do meu marido? Está escrito aqui dentro, em Romanos capítulo 7, que a esposa está ligada ao marido até a morte. Morreu, acabou a aliança. Ela olharia para mim e diria: tem que ter uma morte, ou morre ele, ou morre eu. Entender aqui, vou falar olhando para os varões: ou morre eu, ou morre ele.
ele olharia para ela e diria assim: não, mas tu não pode morrer. Eu não vou casar com defunto. Eu quero você viva ao meu lado, casada comigo. Mas o meu marido também não morre. E a prova que o marido pecado não morre, eu estou pregando para esse tempo lá, é que todo dia ele bate na porta do teu coração dizendo assim: volta para mim, faz de novo, vambora de novo, aliancia de novo, acessa de novo, vê de novo. O marido está vivo, a esposa está viva. Quem é que entra nesta aliança com morte para separar? O varão diria assim: olha, já que tu não pode morrer, e ele não pode morrer, para separar a aliança de casamento pecado, também está escrito aqui dentro, que um amado dá a vida pela amada. Se eu morrer e entregar a minha própria vida, existe um jeito na lei de você assumir essa morte comigo. E como eu vou assumir uma morte contigo, se quem morre é tu? É porque Paulo vai dizer um dia que já estou crucificado com Cristo. E se eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Se vivo não mais eu, estou morto. Se estou morto, separou. Só tem um jeito: morre tu e me dá a tua morte. Eu falei: está marcado. Sabe o que o varão diria? Vai ter morte. Aí 12 mil anos atrás, ele desce, pega a cruz, bota nas costas, olha para a escolhida e diz: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. Está lá na cruz, alguém está no pé da cruz dizendo: se é filho de Deus, desce. Eu vou jogar uma peteca para você, se é que é pesado, lá vai. Jesus não era onipresente quando estava na terra, porque se esvaziou. Mas eu acredito que era onisciente e conhecia tudo. Enquanto Jesus estava na cruz, talvez tivesse alguém no pé dizendo: Aninha, se é filho de Deus, desce. Sabe o que ele diria? Ele olharia aos altos, a sua visão e o seu olhar atravessaria, pastor Dilon, milhares e milhares de anos, cairia aqui dentro da Assembleia de Deus agora. Ele olharia para vocês e diria: mas eu te escolhi, mas eu te escolhi, mas eu te escolhi. Fico porque te escolhi. Estou pagando o salário do pecado. Você conhece a história. Ele rende o próprio espírito, é colocado no túmulo, ao terceiro dia levanta. É como se ele chegasse no casamento com um decreto e dissesse assim: me dá teu antigo contrato. Ele rasga a cédula do pecado, rasga o contrato antigo e diz: assume a morte comigo, que eu estou te separando do seu marido. Agora que tu está solteira do teu pecado, quer casar comigo? Alguém entendeu onde eu estou querendo chegar? Eu tenho um reino para governar. Eu vou falar de novo, a segunda vez que os varões entenderam são de EBD. Eu tenho um reino para governar, e eu preciso de uma rainha para governar comigo. E eu te escolhi para ser rainha do meu lado. Quer casar comigo? Obrigado, minha vaza, senta lá. Desculpa, desmanchei seus cabelos lindos. Aleluia. Eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir a primeira vez. Precisa pegar na mão não, só dá uma catucada em quem está do lado e diga assim: não adianta viver de aparência. Diga: ele não te deu para tu mostrar que tem. Diga rasgado: ele te deu por causa desse tempo. Diga: usa o que ele te deu para fazer a diferença nesta nação. Quem pode receber esta palavra e concordar comigo, diga graças a Deus. Se você entende que vocês receberam algo para poder ser usados em um tempo específico, começamos a compreender que o que Esther tem não tem porque quer, tem porque precisa ser usado em um tempo. Olhe nos meus olhos arregalados. O filme vai acelerar agora, mas não tem problema, lá vai. Pastor, tu está dizendo que nós somos a Esther, a rainha? Tu está dizendo que o rei é Jesus? Estou dizendo também que vocês ainda não são esposa. Mas espera aí, a parábola diz: e tardando o esposo. Quer dizer que se é esposo, tem esposa prometida, mas ainda não assumiu o relacionamento de esposa. Porque olha os meus olhões para não ser heresia. Tem certos níveis de relacionamento que só são delegados ao marido e mulher, não noivo e noiva. Ei Jesus, para que tu mandou falar isso? Por isto, vocês estão vendo algo maravilhoso na igreja, mas ainda não é tudo que Ele pode mostrar a vocês. Você quer ver tudo que Deus é, quer ver toda a glória manifesta, quer ver todo o poder com carinho. Se na terra já está desse jeito, imagina quando a gente chegar na glória e ver Ele como Ele é.
Estou vendo gente ligada comigo aqui, vou falar olhando lá para baixo da galeria agora. Se é tempo diferente, o tempo que estamos vivendo agora, Jesus ainda não voltou. Ainda não está sendo derramada a ira na terra. Vocês estão no tempo propício. A quê? Em Mateus 24. 2 gerações. Uma geração que proclama Cristo, outra geração que não proclama Cristo. Eu estou olhando para a geração que proclama Cristo. E se vocês querem saber que geração é esta, é só pular para o capítulo seguinte. Minha vaza, pode ficar sentada à mesa, não precisa levantar. Estou olhando para o relógio. É como, me permite, tia Andréia, faz assim com as mãos. Mateus 25, ela vai casar comigo. Eu entreguei lâmpada para ela. Por que eu entreguei lâmpada para ela? Para ela poder acender lâmpada, procurar a dracma perdida na casa e iluminar o próprio rosto para casar comigo. Se eu que sou eu não casei com quem eu não conhecia, ele vai casar com quem não conhece. Gostei dos adolescentes batendo palma aqui na frente. Ele quer enxergar o rosto desta rainha. Ele quer ver o rosto desta rainha. Ele não vai casar com quem ele não conhece. Só tem um jeito dele saber quem tu é. Tem que ter lâmpada, 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 tem que ter lâmpada. Aí é que está o manto de mistério, juventude. Qual é o manto de mistério que tu está dando esta volta toda para pregar? É que lâmpada é recipiente de barro, que tem um pavio que fumega fogo, azeite do lado de dentro, e esse fogo gera luz, que ilumina o que está escuro, que me deixa varrer a casa e procurar o relacionamento que eu perdi. Se não tiver azeite, não tem fogo que é glória. Se não tem fogo, não tem a luz da revelação. Se não tem a luz da revelação, não dá para tirar a sujeira da casa. Se não dá para tirar a sujeira da casa, o relacionamento continua perdido. Se o relacionamento continua perdido, o que tu está fazendo aqui dentro esta noite? Quer casar como? Mas eu estou pregando para uma geração avivada, não é? Então vai ter avivamento. Avivamento começa como, pastor? Começa com procurar o relacionamento que se perdeu. Só dá para procurar depois da santificação. Só dá para santificar se tiver luz. Só dá para ter luz, cheguei, se tiver fogo. Fogo, 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 fogo. Sem luz não tem fogo, perdão, sem fogo não tem luz. E sem azeite não tem fogo. Bíblia fechada. Azeite é Espírito Santo, fogo é glória, luz é palavra, dracma é relacionamento, sujeira é pecado. Ô rainha Esté que vai casar com ele, tem que acender fogo dentro da casa. Não tem para onde correr. Eu não sou do fogo, eu não sou desse negócio, não conta comigo, então não case com ele. É simples de resolver. Só vai casar com quem tem fogo. Quem tem fogo, quem tem fogo, quem tem fogo. Quer fogo? A Aninha cantou esta noite que fogo não queima fogo, sim ou não? Sabe qual é o fogo que ela estava cantando? Fogo não é Espírito Santo, é glória de Deus. Glória não destrói glória, Deus não destrói Deus, Espírito Santo não destrói Espírito Santo. Quem já é feito de fogo não é consumido no meio do fogo. Só tem um jeito desta Esté casar com o rei, é tendo lamparina acesa dentro de casa. Pastor, eu quero, quer mesmo? Eu quero subir um dia. Enquanto eu estou intercedendo na terra, estou intercedendo, mas um dia eu quero casar com ele. Então é a primeira vez que eu estou te pedindo isso, está aqui dentro. Estou pregando há 1 hora, terminei agora e não te pedi ainda, mas te peço agora. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado aí? Pastor, não gosto, é exercício bíblico. É isso tem na Bíblia? Tem muito. Aonde está na Bíblia que é para eu pegar na mão e encostar no meu irmão? Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom que está em ti. Ah lá, ele entendeu, ele até ensinou para o varão ali, que tu só recebeu porque eu impus a minha mão sobre a tua cabeça e te toquei. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Por que tocar recebe, pastor? Porque se para ter fogo tem que ter azeite. Não dá para se apresentar diante de um rei de lamparina apagada. Ó Esther, quer entrar na presença do teu rei para interceder por esta multidão, tem que ter lamparina acesa. Lamparina acesa.
Lamparina acesa. Lamparina acesa sem azeite não funciona. Tem que ter azeite. Que é azeite? Espírito Santo. Eu quero Espírito Santo. Quer mesmo? Quero. Prega aí, pastor. Prega que o Espírito Santo vai descer sobre nós. Não vai descer. Não, agora tu esfriou o culto. Vou para casa pegar minha Bíblia que já te passou 5 minutos do tempo. Tu ainda está falando aí que o Espírito Santo não vai descer? Não. Como é que desce quem já desceu? Como é que vem para cá quem já está aqui há 2000 anos? Como é que vem do céu se já veio em Atos 2? Como é que enche se já encheu? Como é que entra se já entrou? Ele está 2000 anos aqui dentro. Só sai vazio quem quer. 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 Levanta a mão de quem está do teu lado e não larga não. Não larga não. Hoje ele não desce mais. Ele passa de um para o outro. Passa de um para o outro. Passa de um para o outro. Quer ver como tu já vai trazer avivamento aqui dentro do congresso agora? E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como vento impetuoso. E a rainha recém-coroada, a igreja, viu descer do céu fogo que pousou sobre a cabeça deles. Vai vir algo que vai doer, mas vai curar. E todos, ou multidão de milhares que me olha, não é muitos. Muitos é maioria. É todos. Entrou porque quis. Quem mandou entrar? Veio porque quis. Quem mandou vir? Botou pé porque quis. Quem mandou colocar? Agora que entrou, e todos foram cheios. E todos foram cheios. E todos foram cheios. E todos foram cheios. Não, eu vou repetir isso de novo. E todos foram cheios. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, eu lhe convido a fechar os olhos e levantar as mãos de quem está ao seu lado. Isto, não abaixe agora. Eu lhe convido a fazer algo que talvez tu não tenha feito há muito tempo. Não é receber para dar glória. É dar glória para poder receber alguma coisa. Eu lhe convido a interceder diante do rei agora. Quer receber alguma coisa do seu rei? Eu quero, pastor. Então se apresente diante dele agora. Diante de um policial é sim, Senhor. Diante de um juiz é sim, meritíssimo. Diante de um pastor, é sim, meu pastor. E diante do rei de Esté, como é que a gente fala? O que a gente faz? Como se comporta? Só tem uma coisa que a igreja pode fazer: abrir a boca e encher a casa de glória. É colocar lenha na fogueira que está acesa há 2000 anos. Eu vou parar de falar para ninguém pensar que foi porque eu gritei. Mas em 30 segundos... começou. Uma coluna de fogo vai descer dentro da igreja. Os 4 cantos desta catedral serão tomadas de um avivamento nunca antes visto. Quem não é batizado pode ser batizado agora. Quem não tem fogo pode ter fogo agora. Como tu vai se apresentar diante do teu rei escolhido para esse tempo? A trombeta vai tocar, o arrebatamento vai acontecer. Mas ele te chamou para tocar fogo nesta terra. 19, 18, 17, 16. Eu estou contando. 15. Já vou orar. 14, 13, 12, 11. Só fecha o olho quem está ligado agora. Quem está desligado mantém o olho aberto. Só a portaria de olho aberto agora. Não, pastor, estou de olho aberto para ver o que vai acontecer. É porque eu estou com vergonha. Vai que me vem dando glória. E Jesus, que não teve vergonha de tu na cruz do Calvário, vai ter vergonha de dar glória para ele agora. 9, 8. Ih, já está pegando os vasos e as vasas aqui na frente. Deixa eu ver lá no meio da multidão. Ih, olha fogo descendo na cabeça de Esther no meio da igreja. 7. E pegou na galeria também, pastores. Olha lá, tem gente renovada nas galerias. Esse fogo está tremendo a casa. 6. Um terremoto de glória começou a acontecer. 5.
Geração do avivamento. 4. Geração que se apresenta diante do teu rei. 3. Calaioteia, santo que terra badará catacoteia. Caneio e remaia ratacote. Calúcia, rataio, reteia. 2. Elemanará calaiotecateia. Anancho que teia rapaiote. Acaiote que terrata. Quem quer ser batizado, a hora é agora. Keneia rataio remaia. Canuite. Aleluia. 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 Está sentindo esse fogo aqui dentro? Se está assim na terra, imagine na glória. Se está assim na terra, imagina quando nós casarmos com Ele, Esther. Se apresenta diante do teu rei agora. Escolhidas para esse tempo, se posiciona, senão Ele escolhe outro no teu lugar. Mas que não seja necessário se levantar outra geração após nós. É nesta geração que o fogo vai pegar. É nesta geração que a palavra vai se cumprir. Preguem, profetizem, falem línguas, tenham visões. É para esse tempo que Deus chamou vocês. Na entrequeia, rataia, rafa. Eu quero fazer um convite. Eu vou aproveitar que tu já está de pé. Qual convite tu quer fazer, pastor Jonathan? Lembra que eu falei no meio da mensagem que tem que recuperar a dracma? Não adianta estar vestido de noiva. Não adianta estar vestida de noiva. Não dá para tu chegar no céu, vaza e vaza, e dizer assim: olha a minha camisa do congresso, que bonita, quero entrar. Ó meu terno e gravata, mereço entrar. Ele vai falar assim: quem é tu? Não estou vendo teu rosto, não te conheço, cadê a dracma? Não é só estar de camisa aqui dentro. Não é só sentar no meio do grupão e falar: estou na igreja. É ser igreja. Não, mas tem gente me olhando. E Jesus, que foi ser crucificado na frente de uma cidade inteira e não teve vergonha de tu? Chegou a hora de assumir compromisso e relacionamento com Ele nunca antes visto. Eu estou falando isso daqui não é só para não crente, não, é para crente também. Porque quem sabe tem gente como dracma perdida dentro da casa. Está na casa, mas está perdida. Então para que está na casa? Chegou a hora de ser encontrado. Eu não estou perguntando se tu tem carteirinha de 30, 40, 50 anos. Não dá para apresentar carteirinha para Jesus no céu. Eu não estou perguntando se o teu envelope de dízimo está em dia e a oferta também. Não dá para dizer: olha meu envelope amarelo. Eu não estou perguntando se você coloca a camisa laranja bonita do congresso. Não dá para mostrar a camisa para ele entrar. Tem que vir procurar a dracma e acender fogo agora. Esther tem que se apresentar. Ele não força, é tu quem vem. Mas depois que vem ele manda, lembra? Então ele te faz um convite agora. Estou falando isso para quem já é crente e para quem não é crente, de renovar a aliança com Ele aqui no altar. Pastor, eu quero, faço o que? Se tu quer assumir um compromisso como nunca antes, debaixo da autorização da liderança que me permitiu fazer esta convocação, eu quero convidar quem quer viver um tempo novo de relacionamento com Ele. Tu sabe que não ora como não orava, tu sabe que não jejua mais como jejuava. Meu Deus, a glória está caindo aqui dentro, tu nem consegue mais sentir o que tu sentia. Não vou ficar, não, vou ficar com vergonha. Vou repetir: Jesus não tem vergonha de tu. Se tu quiser viver algo novo, é renovar a aliança, aceitar Jesus, ou renovar o compromisso, sai correndo do teu lugar e vem correndo para esse altar aqui agora. Quem está chamando não sou eu. Aleluia. Filho de Deus, filhas de Deus, filhos e filhas de Deus, chegou um novo tempo na vossa vida. Tem mais vidas vindo aqui na minha esquerda, tem mais vidas descendo no corredor da igreja, tem vidas renovando aqui na minha direita.
Pastor, mas está com a camisa do Congresso, como é que é esse negócio aí? Eu vou falar um negócio para tu que vai acabar com toda dúvida agora. Quem é tu? Quem tu acha que tu é? Para passar cordel de medir no coração de cada um que está aqui na frente. É tu quem senta no trono do Espírito Santo. É tu quem convence o homem ou a mulher do pecado. Então por que tu julga quem pode e quem não pode só por causa da camisa laranja? Não ouse sentar no lugar do Espírito Santo. É Ele quem está trazendo esta juventude aqui para frente. É Ele quem está renovando a aliança aqui agora. Saia desse lugar que não é teu. O teu papel agora é orar por quem está vindo aqui, renovar a aliança com Jesus ou aceitá-lo como Salvador. E olha quantas vidas avivadas já tem aqui na frente. Ó, vocês querem avivamento? Olha o avivamento aqui, ó. Avivamento, 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 avivamento. Vocês não oram por avivamento? Olha o avivamento acontecendo aqui agora. Eu convoco a igreja a estender as mãos aqui para frente assim. Não abaixe as mãos agora. Tem vidas que estão renovando a aliança com Jesus aqui. Estou sentindo Ele aqui. Tem outras que estão aceitando Ele como Salvador. Tem outros que estão renovando a força na presença. Mas eu quero convidar Esther a orar agora. Você não intercedeu ao seu rei para que esse povo não morresse? Olha o rei atendendo o pedido de Esther aqui na frente. Então, ó Esther, ora por quem o rei está salvando agora. Estica as mãos assim, ó. Quem está aqui na frente, é chegado um novo tempo nas vossas vidas. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória. Ele não lembrará mais dos vossos pecados e erros. Ele te chama a um novo relacionamento e profundidade no compromisso que tu tem com Ele. É chegado o tempo de ser arrancado da aljava. É chegado o tempo de viver o que tu nunca viveu e sentir o que tu nunca sentiu. Esse fogo que tu está sentindo queimar dentro de vocês, que está fazendo vocês ajoelhar no chão chorando, não é o pastor Jonathan que está acendendo, não. Esse fogo aí é a lamparina sendo acesa para procurar a dracma. Chegou a hora, chegou o momento de sentir o que tu não sentia há muito tempo. Ele te chama a este tempo. Peça a Ele o renovo do Espírito Santo agora. Recupere a dracma. Recupere as dracmas. Recupere as dracmas. Geração minha. Igreja, comece a orar pelos teus filhos agora. Ore pelos teus filhos e filhas agora. Senhor Jeová, Deus que se assenta no trono, Espírito Santo que habita em nós, meu Mestre Jesus, Senhor, eu quero lhe rogar algo. Não é ouro nem prata, não é chave nem casa. O que eu lhe rogo agora, Senhor, o fogo que há muito tempo se apagou, o azeite que acabou, a dracma que se perdeu, a sujeira que se escondeu, a Esther que não se apresentou, a rainha que deixou o trono. Senhor, faz lembrar a aliança de novo, faz mergulhar de novo nos teus mistérios. Lembra, Senhor, quando ia falar em línguas estranhas contigo. Lembra, Senhor, quando só cabia tu dentro do coração dele. Lembra, Espírito Santo, quando só cabia tu dentro da mente dela. Chegou esse tempo de novo, porque foi para esse tempo que tu os chamou. Eu lhe peço algo agora, Senhor Jesus. Assim como o Espírito desceu em Atos 2, já está entre nós. Transborda Ele agora entre esse povo.
Senhor, comece a passar entre eles. Aonde houver um jovem ou uma jovem de coração aberto para te receber como um renovo, Senhor, aqueles que estão te aceitando como Salvador, escreva o nome deles no livro da vida. Aqueles que vieram ser renovados, enche eles agora.